participativa, democracia no ar. É democracia participativa, democracia no ar. É democracia participativa. A partir de agora, aqui, pela Rádio e TV Atitude Popular, formamos a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Tudo isso com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Shoa Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sindojus, Adufse, Sindipetro Piauí Ceará. Produção, Paula Bandeira. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio e TV Atitude Popular é do Souza Júnior. Está no ar, pra você, pra gente, o programa Democracia no Ar. Apresentação, Sara Góes. Bom dia! Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, o pessoal que acompanha a gente das rádios aí afiliadas, que agora, ó, dessa vez eu recuperei a lista, viu, Jonathan? Cadê? Recuperei e perdi de novo, menino. Acredita, hein? Peraí que eu já digo. Vamos lá. As rádios que estão retransmitindo aqui nesse nosso programa, Rádio Classista, Fetrácia, Rádio Benfica, aqui em Fortaleza, Canudos FM, Liberdade AM de Boa Viagem. Gente, os nomes são maravilhosos, viu? Camponês FM de Crateús, 25 de Maio de Madalena, Ação Popular na Bahia, Canaã em Quixeramobim, Vozes do Campo em Monsenhor Tabosa, Resistência lá em Mombaça, a FM Independência de Independência e a Rádio Maravilha de Crateús também. Quero agradecer essa retransmissão aí que vocês fazem. Quero também agradecer a nossa audiência nas redes sociais, sobretudo a turma do Facebook, que eu pego no pé, mas eu pego no pé por um bom motivo, gente. É super importante a gente fazer esse canal aqui da TV Atitude Popular crescer. Então, de segunda a sexta, de 10 às 11, migre para cá, faça esse exercício de interagir conosco. Entra aqui no nosso bate-papo, dê bom dia, dê seu pitaco, comente as notícias do dia que a Paula Bandeira, nossa produtora, já colocou aqui no bate-papo. É super importante esse engajamento. Já que já está aqui, né? A Jaqueline Aguiar fala, bom dia, maravilhas do Ceará. Olha aí, ainda chamou a gente de maravilhas. Que massa, né, professor? E Jonathan também, vocês não estão vendo, mas ela chamou de maravilha também. O elogio é para todo mundo, viu, Jonathan? É isso aí. Quintou com a autoestima lá em cima, gente. Bom, interajam com a gente, pessoal. Eu sempre explico que a lógica do algoritmo do YouTube é essa. Ele só vai nos dar atenção se a gente já estiver recebendo a atenção de vocês. Então, a cada movimento de engajamento, como um comentário, uma curtida, que é super importante, clicar no botão de compartilhar, clicar no joinha, né, no gostei, tudo isso faz o YouTube perceber que tem alguma coisa acontecendo. Se você perdeu a transmissão ao vivo e está assistindo gravado, a gente também quer esse cabimento aí de vocês, porque ainda faz diferença para nós. Bom, antes de entrar aqui no tema, eu vou fazer um giro de notícias rápido, mas eu quero que o nosso convidado de hoje, o professor Frederico Costa, que é professor da UES, coordenador do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário e do Grupo de Pesquisas Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana. Eu quero que ele me ajude a comentar aqui as notícias, porque, olha, não tá fácil, viu? Vamos lá, Jonathan. Manchete do dia. O Brasil de Fato traz aqui uma matéria bem explicativa, né? Bem elucidativa sobre o caso do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né? Prefeito eleito, diga-se de passagem. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, será investigado pela Polícia Federal no inquérito da máfia das creches. E aí, na matéria, que eu sugiro que vocês leiam, ele explica muito detalhadamente como é que se deu, como é que se formou essa máfia, né? O Portal Vermelho traz como manchete, sobretudo por conta do dia de ontem, né, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, a maioria dos brasileiros acredita que o país é racista, aponta a pesquisa Datafolha. Dizem, professor, que o Brasil é o país que tem racismo, mas não tem racistas, né?
Não tem os indivíduos. É uma coisa meio esquisita, né? Porque é como se fosse uma névoa, né? Porque se Exato, é uma existe entidade. racismo, é porque tem indivíduos racistas e o racismo se reproduz, isso é que é o mais importante, cotidianamente. Né? Por isso nós temos que combater cotidianamente nos mínimos detalhes. Assim a gente Exatamente. vai construindo, né, uma consciência antirracista. Exato, né? O racismo no Brasil virou uma entidade que não está com ninguém, mas ela está por aí, em algum lugar, né? O ICL Notícias e o Brasil 247 falam que ainda repercutem a operação contra golpe. Eu falei que ainda repercutem, né? Na verdade, essa operação começou na terça-feira, gente. Tem assim, a gente não tem nem 72 horas do início dessa operação, e os desdobramentos ainda vão acontecer. O ministro Alexandre de Moraes garantiu que terá mais prisão ainda nessa semana, né? Alexandre de Moraes, ele tem o hábito de fazer um sextou diferente para o brasileiro. De vez em quando tem uma prisão, tem um depoimento, alguma coisa assim. O ICL Notícias, por exemplo, traz como manchete: Mauro Cid depõe a Alexandre de Moraes hoje sob o risco de ter acordo de delação anulado. Mauro Cid depois, terça-feira, na Polícia Federal, negou tudo, né, surpreendendo um total de 0 pessoas, e manteve aí a fidelidade canina ao ex-presidente Bolsonaro. Mauro Cid não precisa falar, diga-se de passagem, porque as nuvens falam, gente. Fica a dica aí que nuvem não guarda segredo, viu? Para quem está pensando em esconder alguma coisa. E o Brasil 247 traz como manchete: Braga Neto nega envolvimento em plano golpista que envolvia a execução de Lula, Alckmin e Moraes. O plano golpista, professor, foi executado na casa do Braga Neto, mas ele não tem nada a ver com isso não, viu? Nada. Exatamente, né? Bom, é só indicar alguns pontos, né? Que de fato foi uma intentona bolsonarista, né, em dezembro, e era intitulado, olha o nome, Operação Punhal Verde e Amarelo. E organizou elementos, isso é só a ponta do iceberg, né? E só uma outra coisa para lembrar, a vinculação com o Bolsonaro, o Braga Neto foi o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, certo? E ainda mais outra coisa que a Polícia Federal levantou, né? Uma mensagem do general da reserva, do Mário Fernandes, para o tenente-coronel, esse rapaz aí, o Mauro Cid, que esquece de tudo, né? Que mostra que o ex-presidente estava sabendo de toda a movimentação golpista e deu o aval. E tem prova contundente disso, porque a mensagem foi do dia 8 de dezembro de 2022, né? Quando o Bolsonaro estava tratando das minutas de decretação do estado de sítio e garantia da lei e da ordem, né? O famoso GLO. E ao registro da entrada do Fernando no Alvorada. Ou seja, claramente, né, uma tentativa de golpe militar no Brasil. A gente Exato. já sabe o que é que isso deu. Exatamente. Eu tenho sido muito repetitiva no sentido de dizer que a gente tem uma sensação de demora muito grande desses inquéritos, né? Não só do inquérito, mas de todo o processo judicial de punição desses golpistas. É uma sensação que, assim, ela é de fato apenas uma sensação, porque outros processos semelhantes em outros países levaram muito mais tempo, aqui até que corre com certa celeridade. Mas agora faz muito sentido, professor, não sei se o senhor viu todo o material da Polícia Federal, faz muito sentido essa demora, porque a intenção é criar um inquérito em que não haja margem para qualquer outra interpretação, além da culpa daqueles que já foram presos, né? O material da Polícia Federal, gente, é de um cuidado, tem triangulação de localização, de geolocalização de celular, assim, não resta dúvida. E aí eu digo isso porque o ex-presidente, ele tem uma tese muito insistente, né, para escapar dos crimes, além do atestado médico, a gente não pode esquecer isso, que daqui a pouco vem um atestado médico aí, viu? Não tenho dúvida disso. Mas ele tem uma tese muito insistente, que é dizer que as pessoas terceirizam o golpe para ele, né? Ele está na sua casa ali, muito tranquilamente, e as pessoas organizam golpes em nome dele, sem a ajuda dele, sem a participação dele, sem o aval dele e sem até o conhecimento dele.
Então, a Polícia Federal teve esse cuidado de criar uma pesquisa, uma investigação muito detalhada para que a culpa, a responsabilidade, não só política do Bolsonaro, tivesse ali muito evidente. Você acha que eu estou muito crédula? O engraçado é que o Bolsonaro, ele é sempre uma vítima, né? Quando as coisas dão Sempre. errado. Né? Quando as coisas dão certo para ele que é o centro. Agora tem uma coisa Exatamente. interessante. Quando foi o golpe de Estado da Dilma e para a prisão do presidente Lula, o mecanismo foi célere, né? Foi muito rápido. E o que é que a gente deve fazer, né? Dentro das nossas limitações? A gente tem que se mobilizar, tem que exigir, né? Tem que exigir Exatamente. a apuração e que se encaminhe para a justiça e nenhuma punição, e mais aí, punição e nenhuma anistia. Isso é Exato. importante. A gente está num momento histórico muito importante, muito propício para a punição. Eu tenho um colega de trabalho que ele sempre me lembra que vingança não é direito constitucional, né? Então a gente tem que trabalhar a vingança dos tempos sombrios da ditadura de outra forma. Legalmente, a gente tem sim uma oportunidade de fazer agora o que a gente não fez depois da ditadura militar, né? Que é punir de fato esses militares. Mas vamos entrar aqui na nossa pauta. A Paula separou aqui um destaque do Opera Mundi, que é o tema do nosso programa de hoje. Pela quarta vez, Estados Unidos vetam resolução da ONU e impedem cessar-fogo em Gaza. A justificativa dos Estados Unidos é que, como não houve a libertação de cerca de 100 reféns que estão sob o poder do Hamas em Gaza, ele se opôs ao cessar-fogo. Diga-se de passagem, foi o único dos 16 países a se opor a essa resolução, né? E para lembrar que o Biden foi recebido dia desses, né? Acho que foi anteontem, aqui no G20, com uma certa naturalidade, né? Assim, é impressionante como o Biden ainda é tratado como um estadista, como uma pessoa que tem condições aí, funcionais e de circular, como se ele não fosse uma pessoa que estivesse mantendo um genocídio, aliás, o primeiro genocídio transmitido ao vivo do mundo, né? É praticamente um reality show infernal que a gente tem acesso através de imagens, através de depoimentos das pessoas, e aí eu quero destacar o trabalho aqui da FEPAL. Eu sempre acho necessário fazer isso, porque a FEPAL, além de fazer todas as traduções e reuniões dessas imagens e desses arquivos, ela faz um trabalho de curadoria para a imprensa, tá? Olha, não é todo mundo que tem oportunidade de receber, bater na sua porta, uma instituição com todo esse material, uma pauta pronta, e ainda assim uma parte da mídia opta por não utilizar esse material que é passado aí com muita generosidade e muito cuidado da FEPAL. Professor, vamos comentar sobre esse quarto movimento aí, essa quarta vez que os Estados Unidos se opõem ao cessar-fogo de Gaza. Eles estão esperando o quê? Não ter mais ninguém ali? Os Estados Unidos jamais vai se descolar do Estado colonial de Israel, certo? Então, não tem aquela historinha que tinha uma ovelha, estava bebendo água no rio, aí um lobo chega e diz assim: você está bebendo a água do meu lado. Eu disse: não, mas a água está primeiro passando pelo senhor, depois por mim. Né? Aí ele vai levantando várias justificativas. E a ovelha vai respondendo. Aí quando ele vê que não tem condições, ele vai e come a ovelha. Então é isso. Né? Os Estados Unidos, aliás, o Estado de Israel, só se mantém pelos Estados Unidos. Né? Porque aí tem interesses geopolíticos para a região. Né? Então, o que é que vai ocorrer? O que vai ocorrer com o Estado de Israel é o que ocorreu com o Estado racista da África do Sul. Né? Você tem uma mobilização mundial que vai pressionar os governos e que vai isolar cada vez mais. Só isso. Né? E o Trump vem aí, né? O Trump ainda não assumiu. O Trump Certo? vem aí com uma propaganda, inclusive, gente, é muito surreal isso que eu vou falar, mas assim, uma boa parte da propaganda de campanha eleitoral do Trump foi o discurso do fim da guerra.
Assim, Uhum. eu tenho uma amiga que mora em Curitiba, lá tem uma comunidade grande de libaneses, né? Aqui em Ceará tem uma presença, o Nordeste tem uma presença muito grande de Uhum. libaneses que chegaram há bastante tempo, mas lá eles são pessoas que chegaram recentemente. E ela fala que os libaneses em Curitiba estavam entusiasmados com a eleição do Trump, porque eles realmente acreditam que o Trump vai colocar um fim a esse genocídio que agora avança para o Líbano, né, professor? Se você olhar, tem até uma foto na internet, você vê numa das braçadeiras de um soldado israelense, que o mapa que está lá não é o mapa do atual de Israel, mas é o mapa da Grande Israel, que vai pegar Jordânia, Líbano, parte do Iraque, parte da Síria, né, parte do Egito. Né? Esse é o objetivo, né? Porque o sionismo é um movimento expansionista. E é bom aqui uma coisa antes que nos acusem de antissemitismo. Né? Sim. Sionismo é uma coisa, judaísmo é outra coisa. Certo? Como eu sou professor, tá certo, gente? Eu gosto de mostrar as fontes. Né? Tem esse livro aqui do Yaakov Rabitin, Judeus contra Judeus, a história da oposição judaica ao sionismo. É esse livro aqui, ó, certo? Que é de um rabino, gente. Que Mostra ele de dem... novo, professor. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Que ele Essa, mo... essa aparência é de um judeu ortodoxo, né? Exatamente. Então ele Eles demonstra são uma coisa. antisionistas, né? Exatamente. Ou seja, o judaísmo é um movimento religioso, um movimento cultural. E o sionismo é um movimento político de natureza colonialista e imanentemente racista. E eu vou dizer, assim, o professor é tendencioso, certo? Mas, olha, eu tenho uma coisa linda, Realidades de Israel, escrito pelo Estado de Israel, que mostra que parece um paraíso lá, entendeu? Mas se você ler nas entrelinhas, é um Estado racista e fascista. Né? Então, essa é a situação. Agora, por que ele existe? Por que ele está lá? Por que ele é mantido? Porque fortes interesses, principalmente dos Estados Unidos, para o controle daquela região que é rica, nós já sabemos o que, né? O chamado Uhum, ouro negro, né? Certo? E tem que ter esse controle. Daí o interesse também pela Venezuela e tudo, né? exato. Olha só, eu falando aqui, eu lembrei do professor Nathaniel Bryan, que é muito curiosa a história dele, né? Ele é um recifense, ele é recifense e é judeu, gente, é israelense, Uhum. recifense e israelense, né? Melhor dizendo. Uhum. E aí ele teve toda a educação em escola judaica na cidade de Recife, aprendeu, cresceu aprendendo tudo sobre o Estado de Israel dentro daquela propaganda, né, daquela doutrinação que eles fazem Uhum. desde a mais tenra idade com as crianças judias. E aí, como era muito típico, ele foi para o Estado de Israel, acho que foi na adolescência, e aí ele transitando ali, acho que ele chegou a fazer a universidade lá, e aí ele transitando por Israel, ele começou a perceber que tinha uma coisa errada, assim. Ele Uhum. teve um choque de realidade que, de fato, mudou a vida dele. E foi quando ele percebeu que ele estava inserido num contexto e num estado completamente racista e colonial. Assim, ninguém fez propaganda antisionista para ele, ele não foi vítima de antissemitismo, que existe, mas não é o caso aqui. Ele percebeu, ele, judeu, doutrinado dentro do semitismo, percebeu que se tratava de uma manifestação extremamente racista e colonial. E a partir daí ele entra na luta política. Hoje ele é jornalista, né, professor e tradutor de hebraico, inclusive ele tem um perfil muito interessante para falar disso, porque ele em teoria, não poderia ser acusado de ser um antissemita, né? Mas não é bem assim, não. A gente tem um caso, por exemplo, do Breno Altman, né? Que não só Isso. que é judeu, diga-se de passagem, ele está sendo sistematicamente acusado de incentivar a violência, incentivar o racismo e de manifestar aí discursos antissemitas a ponto de estar respondendo aí o segundo ou terceiro processo, tendo que desembolsar uma senhora grana para pagar as multas e todos os custos e etc. Professor, eu queria entrar agora, puxei esses assuntos para que a gente entrasse na falácia do antissemitismo, lembrando que antissemitismo existe, mas não é o caso.
a falácia do antissemitismo como parte dessa propaganda de guerra do Estado sionista de Israel. Quer dizer, ele bate e te impede de reagir. Antigamente, o antissemitismo era um movimento social e político, racista, que atacava os judeus em geral. Hoje, o sionismo conseguiu mudar isso. Quem é antissemita? Quem é contra o sionismo, entendeu? Para quem trabalha com comunicação, né, você inverte, né, as regras, né, do jogo da interpretação. Então é isso. Só para você falar do Breno Altman, tá aqui, ó, indico, né? É bom que fica registrado no ar. Olha aqui o livro dele, ó, do Breno Altman. Leiam, tá certo? Leiam. E ele é de família judaica antisionista. Certo? Então eles fazem essa propaganda porque, veja bem, o sionismo tem um paralelo, tá certo? O sionismo tem um paralelo. Eu fui criar, minha mãe é da época, né, que ela faleceu, da época da Segunda Guerra Mundial. E ela acompanhou muito, e me transmitiu esse gosto, né, de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, e ela era extremamente antifascista. Então, veja, os nazistas, eles se sentiam vítimas dos judeus, que controlavam o comunismo e controlavam as finanças internacionais. Aí, se você vê, eu vou dizer aqui, e eu convido qualquer pessoa que tenha simpatias pelo sionismo a responder essa pergunta. Você vê a estrutura do Estado de Israel, educacional, cultural, política, e compare com a estrutura do Terceiro Reich. Certo? Só compare. Né? E eu vou indicar. Tá certo? Tem esse livro aqui, ó, do historiador Richard Evans. Ó. O Terceiro Reich no poder, o relato mais completo e fascinante do regime nazista entre 1933 e 1939. Ó, esse livro aqui, bota aí, porque aí... O que é que diz esse livro? Certo? É a mesma coisa, por exemplo, você, vamos dizer assim, eu e você, nós de repente nos apaixonamos por Israel. Aí eu digo assim, vamos, olha, por que a gente não vai morar lá? Aí você vai para lá, né? Eu vou para lá também. Assim, vamos comprar 2 apartamentos aqui? A gente não pode comprar, porque você não é judia nem eu sou judeu, entendeu? Então o Estado de Israel não é um Estado democrático, é um Estado racista. Quem pode votar, quem não pode votar, tudo são critérios do judaísmo sionista, ou melhor, desculpa, do sionismo. Que não tem, falando isso, eu ofendo os judeus. Certo? E outra coisa, quando se fala de que o Estado é racista, de que o Estado é discricionário, de que o Estado é fascista, o Estado de Israel, não significa eliminar a população de Israel. Certo? A Palestina, gente, e aí eu indico esse livro do professor Nur Massalha, Palestina, 4.000 anos de história. Palestina, 4.000 anos de história. Palestina é muito antiga e a sua população. O povo judeu era um dos povos de lá. E havia uma grande convivência comum. Né? O que criou essa situação foi o processo de colonização induzida para criar um Estado, como foi a África do Sul, ou para quem não se lembra, a Rodésia. Tinha um Estado que era pior que a África do Sul, que era a Rodésia, que era na mesma estrutura que tentaram instalar na África, que foi esmagado. E só para concluir, assim, isso é só... Eu mostrei um livro, né? Só de... Não, porque o cara tem um nome, é árabe, não sei o que mais lá, mas não. Temos historiadores israelenses. Né? Vou citar aqui só 2 famosos. O Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel. 10 mitos sobre Israel. Né? Essa história de que um povo sem terra para uma terra sem povo e outros mitos. Ele é israelense. Depois foi a política do Estado de Israel de limpeza étnica. Né? Que é um eufemismo para a tentativa de genocídio. Ilan Pappé, a limpeza étnica na Palestina. Coloca aqui que tem muita gente assistindo a gente, aí eles podem ir atrás. E um clássico também, né, um best-seller, que é do Shlomo Sand, A Invenção do Povo Judeu. Olha aí. E ele é israelense, judeu. E depois ele escreveu isso aqui, muito interessante. A invenção da terra de Israel, da terra santa, a terra pátria.
né, demonstrando a natureza artificial do Estado de Israel, feito por historiadores competentes israelenses judeus. Certo? Então, veja, então a discussão, ou seja, aí, São Paulo, aí você, aí o que é que acontece? As vítimas se tornam terroristas. Entendeu? As vítimas se tornam terroristas e, gente, isso é uma estratégia de propaganda de guerra, isso não foi inventado pelo Estado sionista de Israel, mas o que o Estado sionista de Israel se tornou, ganhou expertise, foi transformar criança em terrorista. Assim, eu às vezes até acho, professor, que talvez o Estado sionista de Israel tenha feito um laboratório aqui no Brasil com as crianças vítimas de bala perdida, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Porque o que a gente assistiu durante muito tempo foi uma sequência muito cruel de notícias sobre morte de crianças na cidade do Rio de Janeiro, vítimas de bala perdida, de ações policiais desastrosas, sobretudo em favelas e morros, etc., acompanhado de uma sequência de fake news bizarras, com montagem, com memes, todos produzidos pela extrema-direita. Eu sei que isso tem um ar de teoria conspiratória, mas eu de fato acho que o Estado sionista de Israel aprendeu muita coisa com os bolsonaristas aqui do nosso país, viu? A extrema-direita se comunica internacionalmente, certo? E há uma extrema-direita pró-sionista. Certo? Por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros, olha só, o que as forças policiais fazem no Brasil, nos bairros populares, nas comunidades, certo? É o que Israel está fazendo de maneira generalizada e com, como é que se diz, com expertise lá, ok? E eles aprenderam, e o drama da história, sinceramente, é como é que uma da ideologia que eles colocam, e que é uma grande resistência de ainda sobreviventes do Holocausto, é que eles foram perseguidos pelos nazistas. E foram mesmo, o povo judeu foi. Agora, o sionismo utiliza as técnicas nazistas, tá certo? Lá na Palestina ocupada, tá certo? Então, veja bem, você para combater gente, vamos aqui, o Hamas, gente, não é porque os romanos tinham essa técnica. Você lê a história de Roma, ele ia pegar e massacrar o povo, sei lá onde hoje é a França. Eles diziam que os caras eram terríveis, entendeu? Eram perigosíssimos. Por quê? Porque eles tinham que passar para as massas de que os caras eram mais perigosos do que eles, entendeu? Então é uma técnica como fizeram na ditadura militar aqui no Brasil, jogando Exatamente. comunista até em aldeia indígena, né? Exatamente. E o que eles dizem é o seguinte: olha, quem começou a guerra suja, como eles falam, né, o massacre, o assassinato, a tortura, o desaparecimento, as diversas formas de repressão, foi a resistência ao regime. Olha, quem começou a guerra suja foi um golpe, certo? De 1º de abril. Foram eles que fecharam o Congresso, foram eles que perseguiram, destituíram o presidente eleito, foram eles que reprimiram os movimentos sociais e populares, demitiram professores, caçaram mais de 5 mil militares, progressistas, democratas, nacionalistas, aí vão, entendeu? Aí joga para o outro, né? E olha só, por incrível que quem começou a Segunda Guerra Mundial foram os nazistas, invadiram em setembro a Polônia. Mas sabe o que eles disseram? Eles construíram dizendo que os poloneses invadiram a Alemanha, mataram as pessoas de uma rádio e provocaram os alemães. Quando esses caras que morreram, eram presos, né? Depois foram presos pelas tropas das SS, mataram os caras lá e fizeram isso. Ou seja, os alemães eram assim. Se vocês querem... Por que é que a gente denomina, certo? Essa ação do Estado colonial de Israel contra a população em defesa de genocídio, veja o que os alemães fizeram, além dos judeus, fizeram com a Polônia e com a União Soviética. Aí eu indico novamente, certo, um outro livro do Richard Evans, Terceiro Reich em Guerra,
como os nazistas conduziram a Alemanha da conquista ao desastre, 1939, 1945. Vocês vão ler esse texto aqui, que vocês vão ver essa questão de que por que as crianças são inimigas. Os nazistas diziam, por que tem que matar as crianças polonesas, as crianças judias? Porque, olha só, porque elas vão crescer e vão querer se vingar da gente. Certo? Se você ler a extrema-direita do sionismo, tem momentos de sinceridade. Eles dizem, tem que matar mesmo esses caras mesmo, tem que matar todo mundo. Porque senão eles vão se virar contra a gente. Tem esse texto aqui. Por que eu estou indicando tanto livro? Porque essa semana a Folha de São Paulo, foi o Estado de São Paulo, publicou que poucas pessoas leem no Brasil, né? 53% não leem livros mais. 53% da população. Fizeram, se for aí procurar, vai ter isso. E as pessoas não têm informação, aí chega uma pessoa, fala 1 minuto, 2 minutos, não indica nada, né? Esse livro aqui, ó. Martin Gilbert, A Segunda Guerra Mundial, os 2.174 dias que mudaram o mundo. Gente, eu tô dando print eu em leio tudo, isso, viu, aqui? certo? Eu leio isso aqui e aí eu abro as notícias sobre o que é que Israel está fazendo, certo? Então, aí você cria, porque veja, tem muitas pessoas mal informadas. Exato. Certo? Não é só, a gente não tem uma massa, a extrema-direita se baseia na insegurança das pessoas, certo? Nesse desespero, né? E você dá soluções fáceis. E uma das soluções fáceis é você criar um inimigo, entendeu? Então o inimigo é o comunismo, o inimigo é o movimento LGBT, o inimigo é essa conspiração negra que quer deturpar o Brasil. Que quer certo? separar Então, a nação, né? Porque eles criaram. A sociologia não existe, não, viu, gente? Se é todo mundo igual, de repente o movimento negro separou o país, né? Então você tem um percentual significativo da população que durante mais de 350 anos, gente, da história do Brasil, nós escravizamos trabalhadores e trabalhadoras de pele mais escura. Certo? Fizemos isso. Aí, de repente, vem a República, agora, né, 15 de novembro, 135 anos, e essas pessoas não tiveram direito nenhum. Certo? Foram empurrados para as comunidades, para as favelas, né? Foram depreciados, porque teve uma política de... Veja, 350 anos, elas construíram a riqueza do Brasil. Certo? Escravizadas. Depois, houve uma justificativa de que, além de elas serem escravizadas, elas eram o quê? Inferiores. Aí houve um movimento que começou com o Império, viu? Que era o movimento de embranquecer. Você tinha que importar para melhorar a nossa raça, certo? Que a gente era muito deturpado, muito misturado, né? E isso, que era a sociedade, até no Brasil teve, né? Teve uma teoria científica falsa, a eugenia, e teve uma sociedade brasileira de pensamento, né? Que divulgava essas ideias. E aí, sabe, veja a situação. Aí eu vou dar um exemplo para você, um exemplo do que aconteceu na UFC. Né? E eu quero aqui, em público, não só me solidarizar, certo? Mas com muita honra e admiração, aqueles heróicos militantes do movimento estudantil que foram lá, certo? E denunciaram aquela palestra. Porque eu sou professor universitário, certo? A ciência não é neutra. A ciência é objetiva, entendeu? Mas a ciência não é neutra. Eu tenho que ser de acordo com a realidade. Mas eu não sou neutro. Então, você, imagine, você que está aqui no programa, você chamaria no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Gente, eu vou aqui, certo? Fazer um debate com a representante do movimento negro, e eu acho importante também chamar alguém, um representante aqui no Brasil, da Ku Klux Klan brasileira, do movimento racista, que vai dizer que eles são inferiores. O tal do ouvir o outro lado, né? O tal do ouvir o outro lado, exatamente. Entendeu? Eu vou aqui chamar um membro, um sobrevivente do Holocausto, e aqui um defensor, certo, do regime nazista, disse que o Holocausto... Você ia chamar isso? Uhum. Olha só, professor, lembrei agora que quem tinha um hábito de fazer esses debates absurdos que pareciam esquetes, gente. Parecia um esquete do Porta dos Fundos. Era o Povo, né? O jornal O Povo. Até o momento em que eles resolveram chamar, e eles faziam uma estratégia que eu acho interessante. Eles chamavam um ser humano
normal, funcional, e uma besta quadrada de extrema-direita, né? Para deixar bem evidente que o diálogo era impossível. E esses debates se seguiram, assim, deixava a gente muito nervoso, muito ansioso assistindo, até o momento em que um sujeito começou a questionar a vacina e as mortes da Covid-19. Aí foi um momento em que os jornalistas interviram, né? Perderam a paciência ali e perceberam o perigo de você abrir para o tal do outro lado, né? Exatamente. A gente não pode normalizar o outro lado. E aí, quando eu estava falando desses fantasmas que se criam, desses inimigos, né, esses moinhos de vento, eu tenho um hábito de ler essas investigações da Polícia Federal. Eu consumo isso aí, gente, assim, é praticamente um fetiche que eu tenho de ler essas investigações da Polícia Federal para a gente entender como é que funciona a cabeça, como é que opera a racionalidade desses sujeitos, né? Desses lobos solitários que, por acaso, estão sempre reunidos em alcateia, né? Mas a tese é de que são lobos solitários. Eu tô olhando aqui a transcrição de um áudio do Mário Fernandes, que é o epicentro dessa primeira rodada de prisões, né? Conversando com um sujeito evangélico, um pastor, enfim. E aí ele fala, o sujeito fala, começa chamando de cara e depois pede desculpa por chamar de cara. E aí ele fala, olha, general, eu sou capaz de morrer pelo meu país, sabia? Pelo meu presidente. Eu sou capaz de morrer por essa nação. A ter que viver sob o jugo de bandidos comunistas criminosos. Assim, a forma com que a radicalização operou na cabeça, sobretudo dos religiosos no Brasil, foi assim, eu acho que a gente não tem precedentes da forma rápida, né? A forma rápida e eficaz com que esse pensamento radical começou a penetrar na cabeça dessas pessoas. E aí eu queria entrar, professor, eu queria que o senhor comentasse sobre o fenômeno do neopentecostal sionista, que é uma das maiores marmotas que a gente já viu no nosso país recente, e é um país de muita marmota, né? Diga-se de passagem. Assim, para eu estar falando que foi uma das maiores marmotas é porque tem que ter sido um absurdo mesmo. A gente vê um fenômeno de apropriação estética, inclusive, com bandeiras de Israel. O Edir Macedo, gente, faz culto com kippá. Assim, eles se apropriaram, eles criaram, da mesma forma que eles criam um comunismo imaginário, eles criaram um Estado de Israel imaginário, cristão e mais, evangélico, né, professor? Isso aí começou, antes só uma questão comentando a fala aí desse rapaz com o general, né? Só para dizer que é só fazer um pouco de esforço de pesquisa, que os regimes fascistas foram os mais corruptos que já existiram, certo? Vamos lá, o regime fascista na Itália, do Mussolini, o nazismo na Alemanha, o salazarismo em Portugal, certo? O franquismo na Espanha. Eu estou dizendo isso, tem uma declaração, o Miguel Reale foi um grande jurista brasileiro, infelizmente foi fascista, foi galinha verde, né, como chamava minha mãe, e o filho dele foi aquele rapaz lá, aquele senhor que iniciou o processo do golpe de Estado. Mas ele, o que é que aconteceu? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e viram o que o nazismo fazia, aí o Plínio Salgado mudou o nome, não era mais integralismo, aí ficou como é o PR, uma coisa assim. Criou um outro partido neofascista, depois eu me lembro. Aí chamou o Miguel Reale. Miguel Reale disse que não ia participar mais desse tipo de movimento. Por quê? Porque ele era um dos três, né, uma da trindade do integralismo. Era o Plínio Salgado, Gustavo Barroso, que era cearense, e o Miguel Reale. Ele fascista, chegou na Itália e ele disse que nunca viu tanta corrupção na vida dele. Entendeu? Olha só. Então, é um testemunho de um fascista que continuou na direita. Inclusive, apoiou o golpe militar e tudo mais. Né? Bem, esse fenômeno do neopentecostalismo é uma coisa muito interessante. Né? Olha só. A reforma protestante foi um momento progressivo diante da crise da Igreja Católica. Certo? Então, o livre exame da Bíblia, a liberdade, veja, que acompanhou, foi um movimento de cultura, porque a Bíblia você não podia ler, o povo não podia ler, então você traduziu, o Lutero ajudou a organizar a língua alemã, e outros reformadores também. Certo? E uma coisa muito interessante, o Copérnico era um padre católico que demonstrou que a Terra girava ao redor do Sol. Quem fez os cálculos matemáticos para ele foi um protestante.
Sabe por quê? O protestante, que era um agente secreto enviado pelo Melacheton, que era o segundo homem lá do Lutero. Ele dizia o seguinte: não. As conquistas da ciência, os protestantes, os cristãos reformados, têm que estar a par. Eles disputavam isso com a Igreja Católica. Então você teve esse movimento, né? Aí você tem as igrejas históricas, certo? Você tem os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, por exemplo. Depois veio esse movimento, vamos dizer assim, pentecostal, né? Que surgiu na história de batismo do Espírito Santo nas comunidades negras, gente, dos Estados Unidos. Era um movimento, inclusive, que questionava, né, pela forma e tudo, o racismo, e eram mais livres. Depois vieram para o Brasil, aí teve a onda pentecostal. Aí teve a Assembleia de Deus, teve, eu estou ficando velho, Igreja Quadrangular, que é pentecostal, Igreja Cristã do Brasil, tudo bem. Aí depois veio a onda dos televangelistas. Aí o negócio bagunçou lá nos Estados Unidos. E eles tinham uma das teses, eu não vou, a gente pode até ter um programa só sobre isso, mas tinha uma das teses de que a história da humanidade, que é determinada, segundo eles, tem várias fases, várias dispensações. E a última era com a instituição do Estado de Israel, que depois de algumas gerações, uns calculavam 50 anos, ia voltar a Jesus. Olha a jogada. Então o Estado de Israel surgiu e criou-se esse afã. Então Israel surgiu e Jesus está voltando. Ok? Aí tudo bem, você tem um movimento pentecostal, tem até igrejas pentecostais clássicas que nem participam de política. Aí surgiu o neopentecostalismo. Eles chamam de igrejas históricas, né? Exatamente. Aí surgiu o neopentecostalismo, que aí você faz a doutrina que quiser, entendeu? Utiliza isso, você vê que vários pastores, vários teólogos criticam, tem coisas sincréticas, né, de magia, né, fora a venda, certo? Antigamente a Igreja Católica vendia indulgência. Você pecava, você comprava indulgência, tinha seu perdão. Certo? Lutero se levantou contra isso. Agora o que é que eles vendem? Pão sagrado, vassoura, entendeu? Chave do reino do céu. Isso se integrou na política. Tem um livro muito bom, os 2 livros que eu comprei recentemente. Como o assunto era esse, eu não consegui recolher. Mas eu prometo, em outra oportunidade, eu mostro para vocês. Então gera isso. Certo? Inclusive não é só a igreja, não. Tem facção criminosa no Rio de Janeiro que tem o símbolo de Israel. Tem aqui no Ceará também, viu? É porque a gente tem juízo e não fala o nome. Mas aqui no Ceará tem, na Sapiranga. Aí o que é que acontece? Se você teve um rapaz aí que ficava pregando na Cinelândia. Era uma comédia pela internet. Aí ele resolveu ir pregar Israel. Certo? Na rua lá, pregar o cristianismo. Sabe o que é que ele levou? Uma surra, uma sova. Porque os judeus, esses judeus que são sionistas, eles se acham a raça superior, pessoal. Entendeu? Eles acham que muçulmano e cristão são bestas, são irracionais, entendeu? E são inferiores. Né? Agora, por que eles suportam os cristãos lá? Porque é turismo, né, gente? A pessoa vai lá visitar Jardim das Oliveiras, não sei, certo? Professor, eu queria só, por falar em turismo, uma interrupção rápida, que é o tal do batismo nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão é poluído. Gente, o Rio Jordão é poluído. Existem pontos do Rio Jordão que é basicamente fossa. E assim, então, aí eu lembro imediatamente do batismo do ex-presidente e eu penso, que ironia perfeita, gente. Olha o ateísmo aí sendo questionado, né? Se não existe Deus, quem foi que fez aquela cena tão irônica? Bolsonaro sendo batizado nas águas poluídas do Rio Jordão. Pois é. E uma coisa muito importante, aqui nessas últimas eleições, que nós derrotamos o filhote do Bolsonaro, houve uma divisão muito grande da comunidade protestante. Né? Quando eu digo protestante, porque evangélico é um nome que vem lá dos Estados Unidos. Houve um racha, né? E eu digo isso que eu tenho parentes que são cristãos e tudo, e é uma coisa bem simples e elementar, gente. Bem simples para vocês entenderem. Olha, se vocês têm fé,
se vocês creem, quem salva é Jesus. Não salva pastor, não salva Bolsonaro, não salva Israel. Certo? E Jesus, se você se deter nos evangelhos, certo? Jesus, a única vez que ele ficou com raiva mesmo, foi para botar para fora os vendilhões do templo. Tá certo? Você não vê Jesus batendo em prostituta, que tinha muito na época, em travestis, que tinham muito na época também, tá certo? Mandando se afastar, certo? Não, ele abriu os braços e acolhia, tá certo? Então, veja, esse movimento, isso é uma coisa importante. Olha só, o nazismo cobria a sua ideologia maléfica com questões científicas, raça superior, certo? Não sei o que mais lá. Então, veja, você tem uma ideologia reacionária, maléfica, que destrói as pessoas, que é coberta por um manto religioso, mas esse manto é falso. Certo? Então, não existe povo escolhido. Né? Não existe povo. Israel não é um povo escolhido. Tá? Para quem é cristão, estuda um pouco, deve saber que depois que Jesus veio, todos estão abertos para a graça de Deus, que Paulo dizia. Entendeu? Inclusive os gentios. Então, não é povo escolhido. E essa leitura que diz que Israel tem que se manter, não sei o que mais lá, esse sionismo cristão, não tem fundamento histórico e, para muitos teólogos, não tem. Centro é a salvação de Jesus. Isso que eu me meter nessa questão religiosa, certo? É que eu tenho muitos alunos religiosos, né? E uma coisa interessante, eu sempre digo, leiam e estudem. Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula. Eu digo assim, o que é cristão? Aí todo mundo, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou, né, tenho espírita. Aí eu digo assim, quantos livros tem o Novo Testamento? Ninguém responde. Não sabe. Bom? Ou seja, isso é alienação. Mas eles não sabem porque eles são mais ligados ao Velho Testamento ou é porque simplesmente eles não porque têm... não sabem. Porque eles vão para a igreja, entendeu? E eles não têm aquelas conta-gotas. O cara pega, o que é que um intérprete faz da igreja? Ele pega um versículo da Bíblia e coloca a ideologia que ele quer. Entendeu? E as pessoas não leem, não estudam a Bíblia. Porque se estudar a Bíblia, tem dúvida. Tem uma outra visão. Então, não é estimulado. Então, todo esse movimento, você vê como é que pode uma pessoa que trabalha com crime, oprimindo as pessoas, vendendo droga, dizer que é cristão. Mas gente, a gente vê o fenômeno de defensores da vida, da família, etc., comemorando morte de criança palestina. Exatamente. Assim, e aí, quando eu falo isso, eu não estou falando de líderes do PL, de parlamentares, não. Estou falando de gente comum na internet, ou por aí, na parada de ônibus, na fila da lotérica, comemorando. Mas sabe o que é isso? Veja, olha só, você tocou no ponto central. Qual é o primeiro ponto para você, qual é o primeiro passo para você comemorar? É você achar que aquelas crianças não são seres humanos como você. Entendeu? Então, veja, o negro é inferior a mim. Uma pessoa LGBT é inferior a mim. É uma desgraça. Entendeu? Um palestino, um árabe, é um ser nojento, é um bárbaro. Então, quando você tem isso na cabeça, certo? Você não tem empatia, é uma coisa. Por isso que a gente tem que ter uma educação humanista, universal. Os seres humanos, historicamente, são diversos. Então, se você olha uma criança morrendo, sendo assassinada, certo? E você não vê que aquela criança é tão criança como seu filho, aí você tem um problema um problema sério. Não é só de alienação, não, é psicológico. Mas é isso que você desmonta. Você não vê o outro, entendeu? Você não vê o outro como uma pessoa com os mesmos direitos que você tem. E é óbvio que isso é uma ideologia que favorece determinados interesses sociais. Exato. Aí você vê o outro como inimigo. Exatamente. Assim, a violência que a gente é inserido nesse país foi um antessala para a aceitação desses absurdos, né? Eu falei dessas fake news relativas à morte de crianças no Rio de Janeiro, porque foi realmente um momento do Brasil que parecia que... Né? Na verdade, não foi uma novidade. A grande novidade era que a rede social mostrava aquilo ali que a gente não tinha visto ainda. Professor, tem alguns comentários aqui, nosso tempo está acabando, eu nem percebi, olha só. Mas tem alguns comentários da nossa audiência. A Jaqueline fala assim: o governo brasileiro urge tomar uma atitude em relação a Israel. Vou querer o comentário final do senhor sobre isso, viu?
A Marlene Costa fala assim: bom dia a todos que apoiam a causa palestina e que se solidarizam com o Líbano, com todos os povos oprimidos. O Ramiro Rossói fala: traficante, sionista evangélico. Bom dia, né? Isso. E a Marlene aqui está cumprimentando o Ismael, que também chegou. Ismael e Ramiro com uma foto muito semelhante, por isso que eu confundi os dois. Professor, a gente cobra, né, as pessoas que ainda se assustam e se assombram com esse genocídio em curso, tem uma expectativa muito grande de um posicionamento mais firme por parte do presidente do governo federal. O presidente Lula se manifesta, né? A gente está falando do governo do Estado brasileiro. O presidente Lula, inclusive, acho que foi o primeiro a chamar o genocídio de genocídio, né, publicamente. Mas a gente queria ações que são simbólicas de rompimento ideológico com o Estado sionista de Israel. A gente entende também, racionalmente, que existe uma faca no pescoço, tanto do Estado brasileiro como de brasileiros que estão sendo vítimas desse projeto do Estado de Israel, né? A gente viu, por exemplo, e eu nunca vou esquecer, antes de chegar aquele primeiro avião de refugiados da faixa de Gaza, houve abertamente um movimento de chantagem com o Brasil, né? De mata, não mata, assim, uma crueldade escancarada. Qual a opinião que o senhor tem em relação à posição brasileira oficial, formal, em relação ao Estado de Israel? É um grande equívoco, né? O Brasil deveria romper relações diplomáticas com o Estado de Israel simplesmente por uma coisa que todo mundo sabe, né? Que é o genocídio que ele está fazendo com o povo palestino. E a guerra de agressão, gente, a guerra de agressão ao Líbano, a guerra de agressão ao Iêmen, a guerra de agressão à Síria, ao Irã. Né? Então, o que desestabiliza é lá. Inclusive, os próprios Estados Unidos reconhecem isso. Quando ele nega pela quarta vez, ele diz: olha, eu reconheço tudo isso. O problema é que o Hamas não está fazendo a parte dele, entendeu? Certo? Então, a gente tem que continuar essa pressão, tá certo? É um grande equipe do governo Lula. E o nosso presidente, ele é um grande negociador, tá certo? Ele emergiu da ditadura militar das greves do ABC, grande negociador e tudo, né? Então, veja, o Brasil é o maior país da América Latina, né? Então, veja, nós já tivemos países como a Colômbia, né, Cuba, que tem posições mais firmes. Né? E a gente tem que fazer, mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que exigir, por exemplo, das nossas universidades, que a gente não tenha acordo científico, cultural, de forma nenhuma, com o Estado de Israel. Nada. Tem que ter essa mobilização. E isso não é antissemitismo. Certo? Porque isso é o que a gente não pode. É a mesma coisa de dizer o seguinte: nós somos contra o nazismo. Inclusive, vou colocar a cereja do bolo. O sionismo não tem nada de defender os interesses dos judeus. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Eles fizeram um acordo, pessoal, com os nazistas. Vocês sabiam disso? Fizeram um acordo com os nazistas na Segunda Guerra Mundial para transferir judeus para a terra prometida deles. Ok? E o que é que acontece? Eles só queriam judeus, olha só queriam judeus que fossem engenheiros, que fossem, sabe? Aquele judeu pobre, só que mais lá, podia tocar fogo. Aí eu estou mentindo? É mentira? Eu estou sendo antissemita? O chamado Acordo de Transferência de Havara. Certo? Esse livro aqui é um clássico. Bom, o autor desse livro, o Edwin Black, ele escreveu um livro muito bom de como a IBM usava o trabalho escravo, inclusive dos judeus principalmente. E ele inclusive, ser um mencionista. Mas ele levanta os dados, está aqui. Fizeram um acordo. Né? E o Estado de Israel sempre fez acordo com ditadura. Aqui na ditadura militar, ex-torturadores e agentes da repressão disseram que tinham cursos com agentes de Israel. Como atirar e matar, certo? Tá? Então tem tudo isso. Né? Então é por isso que o governo Lula deve tomar uma decisão e nós devemos fazer isso. Tem que pegar a Universidade Federal do Ceará, quais são os acordos? Professores, estudantes, funcionários, os sindicatos pressionar, Universidade Estadual do Ceará, do mesmo jeito. Porque não é possível que você faça um acordo com uma estrutura, certo? Militar. Gente, os palestinos não têm exército, não têm marinha, não têm força aérea.
quase chegando a 50 mil pessoas assassinadas. Certo? Boa parte crianças. Fora as outras. Maior parte crianças e mulheres e idosos. Exato. Certo? E há uma cumplicidade geral. Então, nós do Sul global, os de baixo, entre aspas, devemos tomar a iniciativa, nos solidarizar como a África do Sul, que a África do Sul sofreu coisa parecida do que os palestinos estão sofrendo em Israel. E tem coragem de denunciar os crimes de guerra de Israel. O Brasil do mesmo jeito. Exato. Né? Então, que o presidente Lula se sensibilize e transforme essas denúncias em um movimento de ruptura de relações diplomáticas, que é uma forma de pressionar, inclusive, a solução pacífica do conflito. Professor, a gente tem 2 minutos, mas eu sou atrevida. Eu vou fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, você acredita que existe sionista de esquerda? E segundo, essa é a lenda urbana, né? E segundo, como é que o senhor vê o posicionamento dos seus alunos? Eu imagino que são pessoas jovens, né? Como é que eles leem essa situação desse genocídio? Bem, primeiro, assim, eu vou responder se existe sionista de esquerda com outra pergunta. Existe nazista de esquerda? Entendeu? Porque a base do sionismo é a expropriação, a ocupação, certo? De um espaço que não era dele, que é o espaço da Palestina. Certo? Então você tem o quê? Uma esquerda dentro de um movimento colonial. Então o apartheid tinha corrente de esquerda? Certo? Então é uma pergunta. Na ciência você tem pergunta que não se coloca. É uma pergunta que não se coloca. Certo? Então ele disse, olha, é o seguinte, a gente quer derrubar o Netanyahu, mas Gaza é nossa. Entendeu? Então não dá para se confundir. Professor, desculpa, eu pedi a pergunta, mas eu tenho que interromper o senhor porque veio uma notícia agora, né, 17 minutos atrás. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra Netanyahu. Olha aí. Parabéns, vitória do movimento internacional, certo? De estudantes, trabalhador, que me arrepiei todinho. Né? Eu não sou espírita, não, né? Eu tinha um aluno espírita que dizia, professor, quando o senhor se arrepia, é um espírito passando. Tomara que seja o espírito de resistência e de luta do povo palestino. Né? Isso é uma vitória histórica. Mas tem uma continuação aqui. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandato de captura contra o Netanyahu e também do líder do Hamas, que Israel disse que matou. Já foi eliminado, né? Simbolicamente. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é isso? É aquele nem tanto mar, nem tanta terra. Mas o importante é pegar o que está. Essa parte da notícia que nos interessa. Entendeu? Porque já é um erro você equiparar gente, o Hamas, todo movimento dos oprimidos, eu sou solidário. Hamas, Hezbollah, Panteras Negras. Panteras Negras é tido como. Todo mundo fala da Angela Davis. A Angela Davis era tida como terrorista. Entendeu? O Marighella, Luiz Carlos Prestes, os que conduziram o movimento de libertação da África, né? Todos foram tidos como, certo? Como terroristas e bandidos. Qual era o crime deles? Não suportar a opressão e se levantar. Certo? Então, total solidariedade ao movimento do povo palestino. E também aos setores dos movimentos dos judeus que são antisionistas. Né? São antisionistas e sem eles nós não vamos derrotar o sionismo. E construir, isso sim, uma grande pátria palestina onde convivam juntos judeus, palestinos e demais povos. Um Estado realmente democrático. Certo? Que se varra, assim como o nazismo foi derrotado, nós devemos derrotar o sionismo internacional e o Estado fascista e colonial da Israel. Isso. E os seus alunos? E isso é uma questão política. Hã? Seus alunos, jovens, eles... O que é que a gente tem que falar com os alunos? Gente, o que a gente tem que falar com os alunos? Esclarecer. Sabe o que a gente tem que fazer? E eu quero dizer o seguinte, e esse programa, essa rádio faz um grande esforço, porque você traz... Quem tem que desenvolver nas pessoas é o pensamento crítico, pensamento racional. Se você tem uma notícia, você pergunta, você vai às fontes, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes? Os alunos chegam na universidade, só tem comunista, maconheiro, gay, certo? Eu falo com eles, pergunto, é isso que você... A ideia, professor, é isso. Aí o que é que diz isso? A gente sabe, os movimentos mais retrógrados. Por quê?
E como é que funciona lá? Você pode fazer pergunta, você pode ter dúvida, você pode questionar? Não. Então, uma sociedade que não pode ter dúvida, que não pode questionar, você está construindo mentes e corações para serem submissos a uma ditadura. Né? Então, qual é a função do professor? Eu não sou doutrinador. Eu dou aula de história da educação. Eu digo assim, gente, todo professor tem uma concepção política, ideológica, filosófica. Eu me guio por essa. Agora, eu tive um aluno, só para dar um exemplo, o aluno disse assim, professor, defendi aquele picareta lá do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, babá. Ô, meu filho, você quer saber realmente? Eu vou passar para vocês, eu tenho uma boa biblioteca de PDF que eu passo para meus alunos. Vou passar para vocês. Gente que é dessa linha, mas os caras são raiz, certo? Aí eu passei livro do Hitler, passei livro do Mussolini para ele e dos integralistas. Aí passou assim, a disciplina dura mais ou menos 4 meses, 5 meses. Aí no meio da disciplina, professor, eu não sou mais olavista, não, nem da extrema-direita, eu quero a distância disso. É isso. Então você tem que mostrar, tá aí, ó. Que bom. O que é que eles querem realmente. Exato, muito bom. Professor, foi ótimo, apesar do tema árido, né? Quero te agradecer demais, pedir que você retorne aqui com outros temas, inclusive. Nos bastidores eu falei que estava relendo um artigo seu sobre a eleição de 2022, eu fechei aqui, mas deixa que eu pego o título. Tá. Deixa eu ver aqui. Há veredas que fortalecem o bolsonarismo. Eu achei tão atual, assim, que eu fui verificar a data depois. Eu lendo, eu pensei, mas menino, por que ele está falando disso? Isso foi há 2 anos. Aí, assim, o texto bastante atual, acho que depois a gente pode retornar com um tema semelhante, né? Quero te agradecer a Paula Bandeira, o Jonathan Neto, o pessoal que está aqui no nosso chat, quem acompanha pela rádio, e passar a palavra para o senhor se despedir aqui da gente. Agradecer o convite e dizer que eu estou aberto a próximos convites, tá bom? E esse texto aí que eu escrevi foi contra na época da eleição do presidente Lula, que o pessoal da academia disse que o Lula era a mesma coisa que o Bolsonaro, entendeu? E é um absurdo, gente. A gente pode fazer a crítica que for, vou ser sincero, a crítica que for contra o governo Lula. Mas o governo Lula, gente, quem faz a grande oposição ao governo Lula, certo? Sabe que não é extrema esquerda. Quem não gosta do governo Lula são os poderosos, certo? Quem quer derrubar o governo Lula está aí por detrás desse golpe, certo? Então, contra qualquer golpismo, de dentro ou de fora, nós devemos ficar ao lado do governo Lula. Certo? Porque só quem passou por uma ditadura sabe o que é isso. Não é a mesma coisa, Lula e Bolsonaro, como não era a mesma coisa o Leitão e o André Fernandes. Perfeito, perfeito. Professor, obrigadão, obrigado, gente, e até amanhã. Tchau, tchau. Tudo de bom. Você também. Democracia no ar. Atitude Popular. Faça parte da Feira do Conhecimento 2024. São 3 dias de programação e mais de 80 horas de conteúdo nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. A feira conta com mostras científicas, startups, games, drones, planetário, competições de robótica, esportes eletrônicos e muito mais. A 8ª edição da Feira do Conhecimento acontece de 21 a 23 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, com participações confirmadas de maestro João Carlos Martins, Condzilla, Braulio Bessa, Max Peterson e o espetáculo Ciência em Show. A entrada é gratuita. Faça sua inscrição no site www.feiradoconhecimento.com.br. Viva essa experiência! Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Recorte regional na Política Nacional de Desenvolvimento. Microcrédito 100% BNB. Valorização dos trabalhadores. Essas são algumas das bandeiras de luta da Associação dos Funcionários do BNB, a AFBNB. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.